Salomão, ele se tornou um rei em Israel, terceiro rei de Israel, filho de Davi, grande rei Davi. E foi alguém que no final da sua vida reunia pessoas para ensinar-lhes as verdades da palavra de Deus. Por isso ele era o pregador, ou aquele que reúne. E aqui está Eclesiastes, o livro daquele que reúne, o livro do pregador. Você já leu muito, eu tenho certeza, sobre Salomão, não quero me delongar aqui. Um rei muito conhecido na antiguidade. A maioria dos impérios da antiguidade tem alguma menção a respeito do rei Salomão, a respeito do seu reino. Um rei muito famoso, e para além de rei, aquele homem foi uma pessoa de grande capacidade intelectual. Ele era um biólogo. Quando você lê aqui Provérbios e Eclesiastes, você vê um botânico descrevendo a natureza, as flores, as plantas. Ele era também um filósofo. E ele era um arquiteto, ele construiu coisas magníficas, não conhecidas na antiguidade. Era um homem de grande capacidade, Salomão. Ele foi também um homem fabulosamente rico. Meus queridos amigos, é difícil comparar a riqueza de Salomão na antiguidade quando comparada à riqueza de um grande empresário, homem de negócio de nossos dias. Ele tinha todo o reinado de Israel. Israel e seu reinado incluía para muito mais do que o sul e o norte, partes do Egito e da Síria e tantas outras coisas. Salomão era um homem rico. Era um homem bem-sucedido. Ele recebera tudo isso de Deus, obviamente. Mas ele se tornou, em um determinado momento da sua vida, um rebelde contra o seu Criador. Um homem que decidiu se afastar de Deus. A fé do seu pai, Davi, o rei de Davi, um homem que nos diz a Bíblia era segundo o coração de Deus, ele desprezou em um determinado momento e abandonou os caminhos do Senhor. De uma maneira consciente ele fez isso. E ele tentou, veja você, se indulgir de muitas maneiras. Eu gostaria que você atentasse para isso, para perceber que não foi pequena coisa o que ele fez. Salomão tentou se indulgir de muitas maneiras, com tantas coisas, para tentar alcançar a felicidade pessoal e a satisfação pessoal. Ele se indulgiu com o vinho, ele se indulgiu com o sexo, ele se indulgiu com a filosofia, com a arte, ele descobriu a alegria e o gargalhar e se entregar em alma para observar coisas e peças teatrais, para tentar encontrar esse prazer na alegria. Ele percebeu que era vaidade, então ele se entregou à loucura, ao devaneio, a tantas coisas. Se alguma coisa que a filosofia existencial de nossos dias tenta chegar, ele chegou. Que a arte tenta chegar, ele chegou. Ele chegou a todo o limiar possível da mente humana em busca de compreensão, de certeza e de prazer, de satisfação pessoal. Ele tentou extrair o máximo das capacidades e das faculdades da alma humana, na riqueza, no bem, produzindo coisas maravilhosas da arte arquitetônica. Você lê a respeito dos jardins daquele homem, dos palácios daquele homem, da capacidade dele de conseguir fundir o ouro com outros metais e produzir certas coisas, a sua poesia, a sua filosofia, a sua política. Ele tentou se indulgir em todo tipo de coisa, conhecendo as leis humanas, estudando a filosofia humana. Ele chegou ao limiar possível da alma humana em tentar se indulgir e buscar satisfação e paz e alegria pelo seu próprio caminho. Mas em determinado período da sua vida, entre a meia-idade e a sua velhice, ele veio a perceber que todos os seus esforços, e ele nos diz isso aqui, foi nada mais do que vaidade das vaidades, futilidade das futilidades. Ele veio ver tudo na vida como vaidade, como uma bolha de ar colorida e bela, mas sem conteúdo, vazio, uma vida sem Deus, vaidosa, fútil, sem um destino garantido, futilidade das futilidades. Ele diz, tudo é inútil. Tudo é sem propósito, tudo é sem sentido, se eu não ando com Deus, se eu não conheço o meu Criador de uma maneira experiencial. E meu querido amigo, deixe-me fazer uma ponte gigantesca de Salomão para o que nós estamos lidando aqui nesta noite. Cristianismo é uma religião experimental. Cristianismo não é o resultado de alguém sentar na sua mesa em casa, folhear a Bíblia, ler, considerar as coisas, considerar certas cosmovisões, visões de vida e parar e pensar. Realmente o cristianismo é mais plausível. A partir de agora eu vou frequentar uma igreja, vou ser um cristão. Não, o cristianismo é uma religião experimental. Eu preciso experimentá-la em minha vida. É algo que vem do alto, é uma bênção de Deus dentro de mim, é um perdão de pecados, é uma experiência com Deus. Cristianismo é isso que Salomão percebeu. A vaidade, a tolice dos experimentos humanos, sem o conhecimento experimental, pessoal com o Criador. Ele não derivou, ele nos diz, felicidade alguma de todos os seus experimentos com a vida. E ele encontrou apenas nada mais do que isso. Vaidade. E na idade avançada, meia-idade para a idade avançada, a Bíblia nos diz que ele se arrependeu de seus pecados. Aquele homem chegou ao ponto cruel e brutal de oferecer bebês
crianças, filhos seus, ele tinha muitas concubinas e esposas, sobre Moloque, que era uma estátua de ferro, oca, onde colocava-se lenha e carvão para queimar os braços e oferecer crianças em sacrifício. Ele se afastou a tal ponto do Deus verdadeiro, glorioso da palavra de Deus, um Deus de amor e misericórdia. A este ponto, ele chegou ao fundo do abismo em suas tentativas e ele descobriu então, ali na meia-idade, o seu pecado, a sua loucura, a sua vaidade. Ele se arrependeu e retornou a Deus, e Deus o encontrou, e ele encontrou vida e perdão, e ele deixou de ser rebelde, e ele tornou-se então Eclesiastes, o pregador, aquele que reúne as pessoas para falar-lhes sobre a verdadeira sabedoria da vida.